E olha o que ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me o mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios e nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos teus sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o altar. Gente, olha só. Por que eu li esse salmo aqui por completo? Porque aqui a gente vê, né, a oração de uma pessoa de fato arrependida. Vocês já ouviram falar a respeito de Davi? Davi é um homem segundo o coração de Deus. Quando a gente ouve falar a respeito de Davi, é isso que a gente se lembra. Quem foi Davi? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. É muito bonito a gente ouvir isso, falar isso e tudo mais. Mas o que isso significa na prática? O que isso implica? Né? Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus e por que, sei lá, outros não eram? Por que ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus? E eu creio que o segredo de Davi ser um homem segundo o coração de Deus está, é claro, é uma gama de coisas, mas uma das principais está em Davi ser uma pessoa que amava a Deus acima de todas as coisas. E isso fazia com que ele, quando pecava contra Deus, se arrependesse do seu pecado. E o que é o arrependimento, irmãos? Existe o arrependimento e existe o remorso, né? O arrependimento no original, a palavra arrependimento é metanoia, é como se fosse assim, uma mudança completa de direção. Eu estou indo por essa direção, e aí eu me arrependo, eu mudo completamente a direção. Isso seria o se arrepender. O remorso é o quê? Eu estou indo nessa direção, eu fico aqui parado por um tempo, reflito, eu acho ruim, eu choro com aquilo, eu fico me lamentando com aquilo, mas depois eu retomo essa mesma direção. Arrependimento fala de radicalidade. E aqui Davi tinha o porquê se arrepender. Nesse momento aqui, o que Davi fez? Ele acabou de cometer um crime terrível. Primeiro, ele comete um pecado de adultério. Né? Ele está ali, talvez, o seu exército está em batalha. E o que Davi faz? Olha só, gente. Por que a gente não pode subestimar o pecado ou superestimar a nossa pessoa? Achando assim, não, aqui não caio, não. Eu sou homem de Deus, sabe? Aqui o inimigo não tem vez, não. Pecado aqui nem ronda perto. A gente tem que ter muito cuidado. Tá aqui Davi, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que já passou por muita coisa e viu Deus cuidar dele, e que agora é rei de Israel. E um dia talvez está passeando ali pelo seu grande palácio, e aí ele olha para baixo, talvez, e vê ao longe uma mulher se banhando, uma mulher nua, e está ali Batseba, mulher de um dos seus soldados. Davi chama essa mulher até a sua casa, tem relações com ela, essa mulher engravida. E aí, quando a gente acha que ele não poderia piorar a situação, porque ele está tendo relação com uma mulher casada, né? E quando a gente acha que não vai poder piorar ainda mais a situação, o que ele faz? Ele pensa o seguinte, já sei, eu vou tramar um plano aqui para poder... Olha só, a gente está falando de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha o que o pecado fez. Já que você está grávida, seu marido está na batalha até hoje, já tem mais de meses que ele está para lá, então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar ele aqui, e aí você tem relação com ele, quando a criança nascer,
ninguém vai ter suspeita, porque vocês tiveram relação, então provavelmente já tinha tempo que Urias, que era o marido dessa mulher, já estava na batalha, talvez já tinha meses que ele estava para lá. Se ele chegasse e encontrasse a esposa grávida, logo ele iria pensar, peraí, filha, eu tô pra batalha lá já tem meses, e você tá grávida aí agora de 2 meses, já tem 5, 6 meses que eu tô lá, não rola. Né? Então ele iria perceber, todo mundo iria desconfiar, todo mundo iria inclusive querer matar aquela mulher e apedrejá-la. Com certeza. Por quê? Porque ela ia ter, né, desonrado o marido. Então o que acontece? Davi planeja, manda Urias vir embora. Quando Urias chega, Davi, né, como se falasse assim, beleza, agora ele vai para casa dele, vai ter relações com a mulher e vai passar tudo batido. Ou seja, ele queria encobrir aquele pecado, aquele erro que ele cometeu. Mas beleza, o que acontece? Urias, sendo um homem justo, um homem que tinha muitos princípios, ele faz o seguinte: como é que eu vou poder ir embora para casa, ter relação com minha mulher, deitar, me alegrar, sabendo que os meus companheiros estão lá no campo de batalha lutando e passando por perrengue? E aí o que ele decide então? Ele fica ali na rua, ele não vai embora para casa. E aí, né, as pessoas insistem, vai embora, moço, vai deitar com sua mulher, vai ver a sua família. Ele, não posso, não tem condições. É como se ele tivesse assim, eu me coloco no lugar dos meus amigos. Como que eu vou estar aqui curtindo, fazendo amor com minha esposa e tudo mais, sabendo, eu não vou nem conseguir, sabendo que os meus amigos estão na pior, sabe? Então, né, quando Davi vê que não tem jeito mesmo, que Urias não vai retroceder naquilo ali, o que ele faz? Ele manda Urias embora para a batalha novamente, só que ele manda com o próprio Urias, gente, olha só, ele manda Urias levar uma carta. E nessa carta ele estava falando com o comandante para fazer o seguinte: olha, comandante, na hora que vocês estiverem aí numa batalha, que a batalha estiver bem apertada, coloque Urias na frente. Bem na frente. Por quê? Porque na frente vai morrer mais gente, vai morrer mais soldados. Coloque ele lá na frente. E quando ele for abatido, você me avisa. Tenta imaginar, o próprio Urias levou essa carta, entregou ali pro comandante. O comandante olha, beleza, Davi é o rei, Davi tá mandando. E aí começou aquela grande batalha, tá acontecendo. Urias vai, ataca, vai. Urias vai, ele se vê só morre no meio da batalha. E o que Davi pensa lá na casa dele quando ele recebe a notícia? Seu soldado Urias morreu. Aí Davi provavelmente pensou o seguinte, nesse momento aqui, porque o pecado faz isso, o pecado meio que cega a pessoa. Davi deve ter pensado o seguinte: agora tá tudo bem, a mulher tá lá, eu chamo ela para cá, assumo ela como uma das minhas mulheres, acabou. Segue tudo numa boa. Só que aí Deus levanta um homem, né? Deus levanta um homem, um profeta chamado Natan. E é exatamente isso que está aqui no início, né, da tradução aqui da versão NVI. Olha só. Para o mestre da música, né, um salmo, é uma canção, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Então o profeta Natan, né, Deus levanta o profeta Natan, chega para o Davi contando uma historinha, né? Olha, Davi, tem uma história aqui para te contar. E Davi, justo, né? Ali era um rei que gostava da justiça, né? Aí Natan fala com ele o seguinte: olha, Davi, aconteceu uma coisa. Que coisa? Aconteceu o seguinte: julga essa causa aqui para mim, por favor. Um homem, ele tinha um montão de ovelhas, um monte de riquezas e tudo mais. Ele vivia no luxo. E tinha um outro vizinho dele que só tinha uma ovelhinha. Era dela que ele tirava o sustento. Era a ovelhinha queridinha dele. Né, eu estou resumindo a história e trazendo aqui de forma bem superficial, pessoal. Estou trazendo aqui de forma bem resumida mesmo e explicada de forma bem por cima. Então, Davi, o que aconteceu? Esse homem que era rico e que tinha tudo o que ele quisesse, ele recebeu visita na casa dele. O que ele fez? Ao invés de matar uma das suas ovelhas e tudo mais para poder ali servir para aquela visita, ele foi lá no quintal do vizinho, pegou a única ovelhinha do vizinho, matou ela e serviu ali agora para os convidados. O que deve fazer com um cara desse? Porque agora o vizinho ficou, coitado, ficou na pior. Davi pega e já julga a causa. Esse homem deve morrer, esse homem deve pagar por isso, está errado, não sei o quê. E já julgou a causa. O que o Natan faz então? Sabe quem é esse homem, Davi? Esse homem é você. Porque foi você que fez isso. Sabe? Tenta imaginar para o Davi, o pecado batendo na porta assim de novo, mostrando, epa, aqui você não esconde, não. O próprio Deus é quem está mostrando que isso aí está errado. O que você fez foi errado, Davi. Você pegou a esposa de Urias, ainda olha o tanto de coisa errada que você fez, tudo por causa do pecado. E quando a gente vê isso aqui, gente, a gente está falando do único homem que na Bíblia foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Talvez você está pensando aí, mas pelo amor de Deus, se Davi fez isso e é um homem segundo o coração de Deus, e eu que nunca peguei a mulher de alguém e nunca mandei matar o alguém que peguei a mulher, não, crápula. Olha o que ele fez.
né? O assassinato e adultério. Eu nunca fiz isso. Então eu também devo ser segundo o coração de Deus. Só que aqui é que está o detalhe. Pecar, todos nós pecamos. Não existe pecadinho, pecadão. Existem consequências grandes para cada tipo de pecado, mas pecar é ofender a santidade de Deus. Davi reconhece isso aqui, olha. No verso de número 4. Estão lendo aí, olha. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas. Tá vendo? Davi, ele, irmãos, aqui é que está o detalhe, o arrependimento. Ele reconhecia que o seu pecado ofendia a santidade de Deus. Quando ele estava cego com aquilo ali, ele fez tudo e tal, mas na hora que ele reconheceu, o profeta veio e trouxe, isso aí ofendeu a santidade de Deus. Nesse momento, Davi se entristeceu e foi sincero. Ele não se entristeceu tipo aquele bandido quando é preso, sabe? Tá lá o cara correndo da polícia na moto, cheio de droga aqui dentro da mochila, sabe, buzinando, dando tiro para trás e tudo mais, até que os polícias conseguem cercar ele, prender, aí ele tá, não, senhor, não me prende não, eu me arrependo. Se arrepende, você não vai fazer isso mais não, não vou fazer mais não, não vou fazer mais não. Na hora que já tá lá dentro do camburão. A gente sabe que é tudo mentira, aquilo ali. Esse arrependimento não é arrependimento de verdade, diferente do de Davi. Ele não se arrependeu tipo um bandido desse, agora que eu fui pego eu não vou fazer isso mais não, senhor, desculpa. Não. Aqui a gente vê ele reconhecendo, eu pequei contra ti. É como se tipo, a ficha dele caísse assim, Davi, você pode ter... Olha, ele não pecou somente contra Deus, ele pecou contra Urias, ele pecou contra as pessoas que estavam ao redor dele, mas ele sabe, eu feri a Deus. É como se ele tivesse assim, eu feri a santidade do Deus ao qual eu sirvo. Sabe? Então, na hora que ele percebe isso, por causa de um relacionamento, eu fiz isso e fiz tudo aquilo outro, e eu tô vacilando com o próprio Deus. Nesse momento em que ele percebe isso, ele se arrepende de fato, irmãos. Tanto que ele escreve esse salmo, um salmo sincero de arrependimento. Isso aqui é algo lindo que a gente precisa seguir e prestar bastante atenção. Porque muitas das vezes, deixa eu colocar aqui a minha tela normal aqui. Muitas das vezes a gente comete certos pecados e a gente não se arrepende de fato. A gente tem esse certo remorso, a gente fica ali um pouco incomodado, mas depois a gente volta a fazer as mesmas coisas de novo e de novo e de novo. E Davi ele se arrependeu de verdade, né? Ele, claro, teve que pagar o preço, um preço muito alto por causa desse pecado, mas o que a gente vê aqui? Ele com sinceridade diante de Deus, falando, tem misericórdia de mim, reconhecendo a sua miséria, né? O que é isso, misericórdia? É colocar como se fosse o seu coração, né? Córdia vem daí, né? Coração na miséria do outro, entender o que o outro está passando, sabe? Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, ele apela ao amor de Deus, por tua grande compaixão, pela compaixão do Senhor, apaga as minhas transgressões. Ele não está tentando dar desculpas, acabou as desculpas. Ó Senhor, mas o Senhor sabe, a mulher era tão bonita, ela estava ali sozinha. Ó Senhor, mas o Senhor sabe que eu estou carente porque o meu povo está lutando. Cai todas as desculpas. Não tem argumento, cai todos os argumentos. Senhor, apaga para mim. Eu não dou conta de me justificar, eu não tenho nem o que falar. Eu pequei mesmo, eu errei, é reconhecer, e ele reconhece isso aqui. Muitas das vezes a gente não recebe, né, o perdão, ou não somos conhecidos como um homem segundo o coração de Deus, porque a gente não faz isso que Davi fazia, a gente não reconhece o nosso pecado. Na hora que você está orando, como é que é? Você começa a citar os seus pecados, lembrar os nomes deles, reconhecer que você errou? Muitas das vezes não. A gente faz o quê? A gente ora de forma superficial, oh Deus, abençoa isso, faz isso e aquilo e tal, e perdoa meus pecados. Mas Davi não, ele reconheceu, eu falhei contra o Senhor. Sabe? Que nós tenhamos essa sensibilidade, irmãos.